Hoje a gente vai dar uma leitura na palavra no livro de 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Mas para que a gente venha entender essa mensagem, hoje eu vou entrar com 4 personagens da Bíblia: a escrava de Naamã, profeta Eliseu e Geazi. Então vamos aqui para o livro do capítulo 5 de 2 Reis. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande, homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram pressa uma menina que ficou ao serviço da sua mulher Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, logo lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deverás notai, peço-vos, vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, saberás que há profeta em Israel. Meus irmãos, para que a gente venha entender um pouco essa mensagem, aqui no livro, no versículo 2, saíram tropa da Síria e da terra de Israel e levaram impressa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Meus irmãos, durante uma invasão na Síria, uma menina israelita foi levada cativa. Ela foi levada para servir na casa de Naamã. Ela tem muito a nos ensinar, através da sua experiência. Com certeza tinha ela os seus sonhos e projetos que foram adiados ou interrompidos quando foi levado como escrava. Ela poderia ter se revoltado e, de certo modo, ficar decepcionada com Deus, porém a sua fé não estava baseada em situações e sim em princípios. Mesmo trabalhando como uma escrava, sua fé no Deus de Israel permanecia inabalável. Podemos ver isto e observar pelo menos 3 condições adversas na sua vida. Meus irmãos, essa menina, ela foi levada escrava para a casa de Naamã, para ajudar a esposa de Naamã, para ser serva de Naamã.
Essa menina, ela nos ensina muito, porque ela foi uma moça que ela não guardou ódio, ela não guardou mágoa, ela não guardou vingança. Ela estava como estrangeira. Ela estava como escrava. Ela estava longe de sua família. Aquela menina, ela poderia ser uma menina revoltada. Ela poderia ser uma menina que não estava nem aí para a vida dos seus senhores. Mas aquela moça, ela tinha Deus no seu coração. Ali na casa de Naamã, ela se dedicava, ela cuidava da sua senhora. Era uma menina obediente, uma menina que, apesar de estar longe da sua família, apesar de estar longe dos seus familiares, apesar de ser levado cativa, foi levado sem a sua vontade. Ela não teve direito de escolha. Aquela moça, ela tinha sonhos. Aquela moça, ela tinha vontade de ter uma família. Mas ela não teve opção de escolha, ela foi levada cativa. Aquela menina, ela estava cheia do amor de Deus. Aquela menina, ela tinha fé. Aquela menina, ela tinha ousadia. Meus irmãos, aquela moça, ela era filha de Abraão, herdeira da promessa, mas a sua vida bruscamente mudada com esse episódio. Ela não estava mais com seu povo. Ela foi levada ali, forçada, a trabalhar onde não queria e fazer aquilo que ela não desejava. Essas condições, meu irmão, dessa moça, dessa jovem, interromperam a vida dessa jovem. Mas a Bíblia não relata se ela vivia frustrada, a Bíblia não relata se ela vivia revoltada com a sua situação. Diante do sofrimento do seu senhor, general Naamã, ela se mostra preocupada. Ela fala com a sua senhora que seu marido pode ser curado. Ela diz como isso é possível. Ela fala então do profeta de Deus. Ela fala para sua senhora do profeta Eliseu, que estava em Samaria, em Israel. Esta jovem, ela mostrou quão firme era a sua fé no Senhor. Ela possuía uma fé tão grande e a certeza que Deus de Israel tinha poder de curar Naamã. Ela tinha fé que Deus restauraria a vida de Naamã de volta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Geralmente, meus irmãos, naquele tempo, era difícil uma escrava dar alguma opinião, dar alguma sugestão, porque ela não tinha voz. Ela não tinha voz.
Vocês acham que uma senhora ia escutar sua serva? Vocês acham que um general de um alto escalão ia escutar uma serva e ia dar ouvido? Mas aquela moça foi usada por Deus, porque Deus ele usa quem ele quer. Deus ele entra com a cura, Deus ele opera milagre, Deus é o único Deus que cura cicatriz, Deus é o único que cura, faz cirurgia sem usar bisturi, faz cirurgia sem deixar cicatriz. Aquela jovem, apesar da situação dela, ela não desejou mal aos seus senhores. Porque se fosse outro, ia dizer, não, eu quero que ele morra. Tô nem aí. Eu vou lá, eu sei quem pode curar ele, mas eu não vou falar nada. Porque eles me tiraram do meu pai, eles me tiraram da minha mãe, eles me tiraram da minha família. Hoje eu tô aqui como escrava, sem a minha vontade. Eu tinha sonho, eu tinha desejo. E eles me tiraram. Eles acabaram com meus sonhos. Eu tinha sonhos. Mas ela não guardou em seu coração vingança. Ela não guardou em seu coração ódio. Ela não guardou em seu coração mágoa. Muito pelo contrário, foi uma menina usada por Deus. Que apesar da situação, da localização, do local onde ela estava, ela não desistiu de Deus. Ela continuou servindo a Deus. Ela continuou buscando a Deus. Ela continuou sendo voz, boca de Deus ali na terra. Ela mostrou para os senhores deles que existe um Deus, que existe um Criador. Ela mostrou que o Deus de Naamã, o Deus da senhora dela, não podia fazer nada, mas mostrou que tem um Deus que cura, tem um Deus que opera milagre, tem um Deus que salva, tem um Deus que transforma, tem um Deus que liberta, tem um Deus que não só cura por fora, mas cura o corpo e alma e espírito, trazendo um renovo, trazendo paz de espírito, trazendo... Eita glória! Apesar da situação daquela moça, apesar da situação daquela jovem, ela não quis mal aos seus senhores, ela quis ajudar, ela quis ser prestativa, ela quis falar do amor de Deus. E ali ela fala para sua serva, para sua senhora: minha senhora, tem um profeta. Tem um profeta que ele pode curar o meu senhor. Tem um profeta que ele pode curar o meu senhor dessa lepra, dessa enfermidade. Talvez hoje você chega aí e você está dizendo, e agora? Essa enfermidade apareceu no meu corpo. Os médicos já me desenganaram. Disseram que não tem mais jeito. Mas hoje eu te digo, Deus ele cura, Deus ele transforma, Deus ele tira essa enfermidade, Deus ele muda esse cenário da sua vida. Sendo, meus irmãos, que Naamã, ele era um general respeitado. Naamã, ele tinha um poder muito grande. Naamã, ele era orgulhoso. Naamã, ele não mostrava o que ele sentia. Muitos não sabiam o que ele estava acontecendo na vida de Naamã. Porque a lepra, as feridas que apareciam no corpo de Naamã, saía de dentro. Aparecia aquelas feridas grandes no seu corpo. Só quem sabia, quem estava
que ele estava com essa enfermidade era sua escrava, era sua senhora, era sua esposa. E alguns ao redor de confiança dele. Porque ele escondia tudo isso por trás de uma armadura. Ele escondia tudo por trás de uma roupa. Ele escondia tudo isso. Muitos não sabiam que Naamã tinha. Quantos hoje estão se escondendo atrás de um sorriso, atrás de uma roupa. Mas Deus, ele sabe o que você está passando. Deus, ele sabe as enfermidades que estão sobre o seu corpo. Deus sabe, você não precisa esconder de Deus. Se abra para Deus e fala: Senhor, eis-me aqui, Pai, me cura, Pai, me transforma, Pai, me liberta. O Senhor quer dizer para você hoje: não seja um Naamã, mas se ajoelha perante mim e peça minha ajuda, porque eu sei o que você precisa, mas eu quero ouvir de você. Se posiciona perante ao Senhor, que Ele arranca essas enfermidades, porque a ferida de Naamã, ela não era uma ferida externa, era uma ferida que estava saindo de dentro para fora, e na parte de fora ficava aquelas bolas, aquelas feridas grandes. Que eu lendo essa mensagem, eu imagino ele tirando aquela armadura, aquele fardamento, ficava grudado assim no fardamento, as feridas. Peça para Deus tirar essa ferida da sua alma. Peça para Deus tirar essa ferida que você guarda dentro de você, que está que nem a vida de Naamã, está se corroendo toda por dentro. E está já saindo na parte de fora do seu corpo. Porque você não consegue perdoar, porque você não consegue pedir perdão. Porque você não consegue nem pedir perdão para Deus. Não esconda de Deus essas feridas que você sente na alma. Que você está com essas feridas no seu coração, que você está guardando essas feridas dentro de você, só que ela está saindo, ela está começando a sair e crescer. E se você não botar para fora, é muito perigoso, meu irmão, porque você tem que tirar, você tem que perdoar para que ela venha desaparecer. Só que Naamã, no versículo 7, diz assim: e sucedeu que, versículo 6, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. Sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para que eu venha restaurar? O rei da Síria mandou uma carta ao rei de Israel para que ele viesse dar um jeito de curar a ferida de Naamã. E o rei de Israel fala: agora quer dizer que eu sou Deus agora? Para que ele mande Naamã aqui para me vir curar as feridas dele? Eu não posso fazer nada. Eles estão criando algum motivo para a gente ter guerra, para ter briga. Mas o profeta Eliseu, ouvindo isso, ele fala aqui no versículo 8. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus,
que o rei de Israel rasgará as suas vestes, e mandou dizer ao rei: por que tu rasgaste as tuas vestes? Deixa que Naamã venha a mim, e saberás que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus servos, cavalo, e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Entenda uma coisa, Naamã, ele foi primeiro com o rei. Porque quantos hoje não estão dando mais ouvido aos homens da terra, enquanto a gente poderia ter ido direto com Deus, falar com Deus, mas não, a gente quer deixar Deus para depois, a gente quer deixar Deus para quando a gente não consegue resolver por conta própria, quando a gente não toma a frente de Deus, atrás de pessoas, dando ouvido a pessoas, principalmente pessoas que não têm vida com Deus, a gente quer deixar Deus para depois. E era para ser o contrário, porque se Naamã ele tivesse ido direto com o profeta Eliseu, que nem a sua esposa falou para ele: olha, a escrava, a serva, ela disse que tem um profeta em Israel que pode curar. Que pode curar. Porque entenda uma coisa, meus irmãos. O sofrimento da esposa de Naamã. Todo dia ele chegava. E ali ela cuidava. Aquelas feridas devia... Quando chegava, estava com aquele cheiro forte. Porque ele passava o dia com aquela farda. E ela cuidava dele ali, ela estava com ele, ela estava dando apoio. Como é bom a gente ter uma pessoa ao nosso lado que nos ajude, que nos apoie em momentos difíceis. Que a gente venha valorizar mais as pessoas que realmente nos amam, que realmente gostam da gente, que realmente que no momento difícil é o que vai cuidar, que vai nos dar apoio. Quantos hoje ficam brigam com seu cônjuge, porque dão ouvido a fofoca, dão ouvido a outras pessoas, pessoas que têm inveja, pessoas que querem ver a destruição do seu casamento. Só que é naquele momento difícil, quando você estiver enfermo, quando você precisar ficar internado, quando você precisar ir para os hospitais, quando você precisar de cuidado, é aquela pessoa que você rejeitou, que vai cuidar de você, é aquela pessoa que você maltratou, dando ouvido a outros que queriam apenas destruir teu casamento, queria apenas atrapalhar a tua vida com Deus. É a sua esposa que vai cuidar de você. É o seu esposo que vai cuidar de você no seu momento difícil. Não perca tempo brigando, dando ouvido para parente, dando ouvido para pessoas que querem apenas destruir o teu casamento. Porque aquela mulher de Naamã, ela sofria muito com o sofrimento do seu esposo. Ela não podia abraçar ele. Ela não podia ter uma vida por causa das suas feridas, que se abraçasse ali machucava. Imagine toda noite, todo dia, ela suportando aquele cheiro forte daquelas feridas. Mas ela estava ali com ele. E é pessoas assim que você tem que pedir do Senhor. O Senhor bota pessoas assim que no meu momento difícil vai estar ao meu lado. É no meu momento difícil que vai estar ao meu lado. No momento que eu mais precisar. Não perca tempo brigando com seu cônjuge, não perca tempo brigando com aquelas pessoas que realmente te amam, te querem ver bem, dando ouvido a pessoas que não têm vida com Deus, dando ouvido a pessoas que querem destruir teu casamento, dando ouvido a pessoas que querem ver teu mal, dando ouvido a pessoas que querem ver a destruição da tua vida. Só que Naamã, ele dá prioridade primeiro, ele vai lá com o rei, manda uma carta para o rei de Israel.
O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, para que ele venha cuidar das feridas de Naamã, para que ele venha curar a ferida de Naamã. Só que o profeta Eliseu ficou sabendo por que o rei de Israel estava querendo rasgar sua veste. Não, não precisa o senhor rasgar suas vestes, não. Não precisa o senhor rasgar sua veste, não. O senhor é rei, mas eu sou profeta. O senhor é rei, mas quem me escolheu foi Deus. Quem me levantou foi Deus. Mande vir aqui. Mande vir aqui comigo, porque eu vou mostrar para ele que aqui tem profeta de Deus, que aqui tem homem de Deus, que aqui tem verdadeiro servo de Deus. Mande ele vir aqui. Ah, meus irmãos, quando há profeta de verdade, quando é profeta que realmente obedece à voz de Deus, que realmente não está interessado em nada. Porque Eliseu era um profeta respeitado, de honra. Para que a gente venha entender um pouco do profeta Eliseu, o profeta Eliseu, ele era um discípulo do profeta Elias. Ele andava com o profeta Elias. Ele ficava observando o profeta Elias. Ele ficava olhando, observando tudo que o profeta Elias fazia. Como o profeta Elias falava com Deus, a intimidade do profeta Elias com Deus. Ele ficava ali observando, admirando. Ele falou, eu quero isso para mim. Eu quero servir a Deus. É por isso que eu estou aqui caminhando com o profeta Elias. Só que quando profeta Elias, antes de subir na carruagem de fogo, ele faz um pedido para o profeta Elias. O profeta Eliseu faz um pedido para o profeta Elias. Fala, profeta, eu tenho um pedido para te fazer. A unção que está sobre a tua vida, profeta Elias, eu quero a porção dobrada sobre a minha vida. O profeta Elias disse para ele, é duro isso que tu está me pedindo. Mas quando eu subir na carruagem, você vai tomar posse dessa bênção. Só que o profeta Elias disse para ele, é duro isso que tu está me pedindo, porque enquanto mais Deus te dá, mais você é cobrado. Enquanto mais você é usado, mais as lutas vão vir. É por isso que o profeta Elias disse para ele, é duro isso que você está me pedindo, porque o profeta Elias, ele passou por uma luta tremenda, uma luta travada com a perseguição de Jezabel, com a perseguição do rei Acabe. Imagine a porção dobrada, a luta que ele ia ter que enfrentar. Mas ele quis a si mesmo. E foi um verdadeiro homem de Deus. E ali o profeta Eliseu, ele poderia dizer para o rei de Israel, olha, sabe o que eu acho lindo na mensagem, na história do profeta Eliseu? Porque o profeta Eliseu, em momento algum da sua vida, ele faz nada em troca. Ele não tem a ganância, ele não tem a ambição, como muitos hoje estão aí. Se você chama um irmão para fazer uma oração, você tem que desembolsar dinheiro. Você tem que pagar despesa. Você tem que... Fora que isso é uma outra... Mas vê a diferença do profeta Eliseu para os profetas de hoje. Tudo envolve dinheiro, tudo tem um troca, tudo vem um toma lá da cá. O profeta Eliseu podia dizer para o rei de Israel, olha, eu vou te ajudar. Eu vou orar. Naamã vai ser curado, mas o que é que eu vou ganhar em troca? Não. Muito pelo contrário. O que é que o profeta Eliseu fala para o rei? Olha, manda ele vir até mim, porque eu vou mostrar que há profeta, há homem verdadeiro, há homem do Senhor valente, há homem verdadeiro que serve a Deus fielmente, o homem que não quer nada em troca. Manda ele vir a mim, que eu vou mostrar que há profeta em Israel.
que há profeta em Israel, um verdadeiro profeta, um homem que não se vende. Que eu vou mostrar para Naamã que os deuses dele não são nada, mas eu vou mostrar o meu Deus, aquele que criou o céu e criou a terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ah, glória a Deus, aleluia. O profeta Eliseu é um profeta assim que eu olhando, eu admiro demais. Porque ele não queria nada em troca, ele fazia o que Deus mandava. Versículo 10 diz assim: então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficarás purificada. Porém, Naamã, muito indignado, foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, pôr-se em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã, ele era um homem, não só pela posição dele, mas ele era um homem orgulhoso. Ele era um homem que, devido à posição dele, ter vencido várias batalhas, várias guerras. Ele ficou chateado, porque o profeta Eliseu, ele não saiu para atender Naamã. Ele mandou o servo dele, Geazi, fala para Naamã, dá 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Ele nem saiu para atender. Se fosse hoje, como ele era um homem rico, um homem poderoso, o profeta Eliseu poderia chegar lá e bajular ele tudinho para querer agradar, mas não. Ele mandou o servo, ele não foi nem lá com Naamã. Mandou o servo Geazi, manda ele ir lá, dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E Naamã falando consigo: olha, eu sou um homem importante, eu sou um general, eu dou ordem a vários soldados. Eu digo para aquele homem vai, ele vai. Eu digo para aquele homem vem, vem. Agora ele não quer nem sair para me atender? Como assim? Eu sou importante. Ah, meus irmãos. O Senhor já estava trabalhando na vida de Naamã ali. Porque nem toda vez é do jeito que a gente quer. Não é porque a gente pensa que a gente é isso que a gente vai ser acolhido, não. Naamã, Deus já estava trabalhando na vida de Naamã. Porque Naamã, para ser curado, ele tinha que descer. Para ser curado, ele tinha que abaixar a cabeça. Naamã, para receber a bênção, ele tinha que se humilhar. Naamã, para receber a bênção, ele tinha que obedecer. Naamã, para receber a bênção, ele tinha que acabar o orgulho dele. O orgulho dele tinha que ser quebrado. Naamã, para ser curado, ele tinha que ser obediente. E ali ele não queria. Como assim? Ele não sai nem para me atender? Manda o servo dele? Eu tô cheio de ouro. E Naamã, como ele tinha levado já no versículo 5 fala que Naamã, ele tinha levado em suas mãos 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de verte para o rei de Israel.
E quando ele foi até o profeta Eliseu, ele já levou consigo esses presentes. Mas o profeta Eliseu nem queria saber. Porque o profeta Eliseu sabia que as coisas desse mundo vão tudo ficar aqui. Muitos hoje estão perdendo a sua fé, a sua comunhão com Deus, porque querem as coisas desse mundo em busca de ouro, em busca de dinheiro, em busca das coisas físicas desse mundo. E estão se afastando da presença do Senhor. Quantos hoje nos altares estão se afastando da presença do Senhor porque estão interessados no seu bolso, o que vai entrar para o seu bolso. Mas o profeta Eliseu falou para Naamã, manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E Naamã não queria ir. E os seus servos seus soldados falam para ele, o senhor já veio até aqui, custa dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Meus irmãos, o Rio Jordão era uma água que estava poluída, uma água que fedia. Vamos para o versículo 11. Porém, Naamã, muito indignado, foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia para falar comigo. Nem tudo é do jeito que a gente quer, meus irmãos. Deus, ele tem um agir dele, Deus, ele tem um operar dele diferente. Talvez hoje você está pensando, o Senhor não fala mais comigo. Deus, ele está trabalhando de uma forma diferente. O agir dele é diferente. O pensar dele é diferente do nosso pensar. Então chegaram a ele, versículo 3, os seus servos, e lhe falaram dizendo, meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te, levanta-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tomou como a carne de um menino que ficou purificado. Naamã não queria ir. Naamã estava indignado. Eu sou um general, sou poderoso. Ele poderia ter me mandado tomar banho em outro rio, um rio mais limpo, uma água mais limpa. Por que ele me mandou lá para aquela água fedorenta, aquela água podre? Porque ali o Senhor já queria trabalhar no orgulho de Naamã. Dizer para Naamã, Naamã, não é do jeito que tu quer, é do jeito que eu quero, Naamã. Deus hoje está dizendo para você, não é do seu jeito, é do meu jeito, trabalhar é meu. Primeiro eu vou quebrar esse seu orgulho, primeiro eu vou quebrar esse teu eu. Porque para você ser curado, você tem que obedecer a minha voz. Para você ser curado, você tem que ser obediente. O Senhor está dizendo para você hoje, como eu fui na vida de Naamã, fui quebrar o orgulho. Para ele ser curado, ele tinha que descer. Para ele ser curado, ele tinha que se humilhar. Porque para Naamã, aquilo ali era uma humilhação para ele, perante tanto os seus servos como seu filho. Porque no versículo 13 diz, meu pai, se o profeta disser, então seu filho estava junto. E ali, meus irmãos, para ele ter a benção dele, ele tinha que se humilhar. Para ele ter a benção dele, ele tinha que descer. Ele tinha que descer do cavalo. Para você ter sua benção, hoje você tem que descer desse teu pedestal. Para você ter tua benção, você tem que descer desse cavalo. Porque ele achava que o profeta Eliseu ia sair, ia falar com ele ia continuar em cima do cavalo, ia ser curado ali. E ele ia entregar as bênçãos para o profeta Eliseu, os presentes. Porque muitos hoje estão querendo comprar. E muitos estão se vendendo. Não perca a sua
vida, não perca a sua salvação por dinheiro, não perca a sua salvação por presente, não perca a sua salvação para agradar ninguém, ou faça o que Deus quer. Obedeça ao Senhor. Porque o profeta Eliseu, ele poderia ser ficado rico com dinheiro do rei de Israel, ele poderia ter ficado rico com os presentes de Naamã, mas ele não quis nada disso para ele. Sabe por quê? Porque quem é profeta de verdade, quem é de Deus de verdade, não troca. Porque lá no livro de Mateus, o Senhor fala, dai de graça o que recebeste de graça. Então o profeta Eliseu sabia. Ele sabia que os dons não eram dele. Ele sabia que ele não fazia nada. Quem opera é Deus, quem cura é Deus, quem transforma é Deus. Muitos hoje estão achando que fazem alguma coisa, mas não fazem nada, porque quem faz tudo é Deus. Se Deus tirar os dons, se Deus te desligar da tomada, nada tu faz, tu não vai ser nada. Não perca a sua salvação por presente. Não perca a sua salvação por causa de dinheiro. Não perca a sua salvação para mentir em altares, para falar só o que o homem quer ouvir. Não, pregue a palavra. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Olha como Deus já tratou. Olha como Deus tratou já na vida de Naamã. Deus já trabalhou na vida de Naamã. O orgulho de Naamã tinha ido embora. No versículo 13, versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor de Deus, a sua carne, e tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Naamã deu o primeiro mergulho. Ele não queria tomar banho no Rio Jordão. Mas o seu servo, seu filho, falou, pai, vai. Pai, vai. Tome posse da bênção, pai. Creia, tenha fé. Ele deu o primeiro mergulho, deu o segundo mergulho, deu o terceiro mergulho e nada. Deu o quarto mergulho, deu o quinto mergulho e nada. Deu o sexto mergulho e ele já ali, quando ele deu o sétimo mergulho, quando ele se levanta, já começa a desaparecer. A pele dele fica que nem uma pele de uma criança nova, sem nenhum arranhão, porque quando Deus ele opera, ele não faz nada pela metade. Mas para que a gente possamos receber nossa bênção, a gente tem que descer. A gente precisa tirar o nosso orgulho, a gente precisa arrancar o nosso orgulho, a gente precisa tirar a soberba, a gente precisa tirar o eu. Para que Deus venha operar, a gente precisa quebrantar o nosso coração e falar, Senhor, eis-me aqui. Naamã, apesar de não ter conhecido Deus de Israel, mas ele foi. Depois dali, meus irmãos, ele volta até o profeta Eliseu, já totalmente transformado. Agora eu sei que há um Deus em Israel. Um homem que adorava outros deuses. Um homem que adorava, buscava outros deuses, e os deuses dele nada pode fazer. Mas ali, Naamã, ele recebeu a cura. Mas para ele receber a cura, ele precisou descer do cavalo. Para ele receber a cura, ele precisou se humilhar. Ele precisou engolir o orgulho dele, descer num rio, aonde um rio que tinha cheiro forte, um rio que fedia, um rio que estava que nem hoje, aquela lama fedorenta. Porque ele não foi só curado da sua lepra, mas ele foi curado de dentro para fora. Ele foi transformado.
Ele foi curado a alma, porque Deus, quando ele cura, ele não cura só as feridas de fora, ele cura corpo e alma e espírito. E olha como é que ele chega com o profeta Eliseu. Versículo 15. Então voltou o homem de Deus e ele toda a sua comitiva, e veio, pois, diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma benção do teu servo. Olha, ele já chega dizendo: profeta Eliseu, aceita do teu servo esses presentes. Agora ele já era servo. Quando ele chegou como um general. Quando ele chegou já com o peito, mesmo com o corpo ferido, com o corpo cheio de ferida. Ele ainda chegou com o peito estufado. É assim que Deus trabalha. Ele abate o soberbo. Ele abate aquele que diz: eu posso. Ele abate. Versículo 16, porém ele disse: vive o Senhor, e cuja presença estou, que não a tomarei isto com ele, para que tomasse. Mas ele se recusou, e disse a Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã não foi só apenas curado pela lepra, mas Naamã se converteu. Naamã viu que tem um Deus, um Criador, aquele que criou o céu, criou a terra, um Deus em Israel, que aqueles que ele adorava não era nada. Que ele não ia mais fazer sacrifício de tolo a deuses pagãos que nada podem fazer, mas que ele ia oferecer somente a Deus. Versículo 19. E ele disse: vai em paz. E foi dele uma pequena distância. O profeta Eliseu recusou os presentes de Naamã. Porque ele não estava ali para ganhar nada em troca. Porque o que ele estava ganhando era muito maior do que aqueles presentes. As bênçãos de Deus. O amor de Deus. Profeta Eliseu, ele sabia que quem cura é Deus, quem faz tudo é Deus. Ele era apenas um instrumento. Por que ele ia querer tomar para si uma coisa que quem operou foi Deus, quem curou foi Deus? Como muitos hoje estão aí, mentindo nos altares, mentindo nos lugares, dizendo que eu faço, você faz um depósito disso, que eu vou lhe dar sua cura. Muitos estão assim hoje. Quem opera é Deus. Deus, ele faz tudo para o nome dele ser glorificado. Ali, o trabalhar na vida de Naamã não foi para que o Naamã soubesse que é um Deus todo-poderoso. Que o nome dele ia ser glorificado. Porque ali, a Bíblia não diz, mas ali com certeza a esposa dele se converteu. Ali o clima daquela casa mudou. O clima daquela casa ali já era uma casa, um clima agradável. A serva de Naamã, a esposa de Naamã e Naamã.
já mudou o clima daquela casa. Com certeza os deuses pagãos que tinham dentro daquela casa foi destruído, jogado fora. Começaram a ver aquela menina, a serva dele, de uma forma diferente. A Bíblia não relata, mas talvez ele tenha até levado ela de volta para os seus familiares. Porque é assim que Deus faz. Então o profeta Eliseu recusou o presente de Naamã. Por quê? Porque quem opera é Deus. Só que o servo do profeta Eliseu tem uma ganância muito grande. Ele fala para si próprio, não posso deixar. O cara foi curado, o cara tem muito dinheiro. Naamã tem muito dinheiro, ele não precisa. Se ele trouxe o profeta Eliseu, recusou, eu quero para mim. A ganância de Geazi já foi grande. Geazi, ele não aceitou aquilo ali. Não, também de graça? Não. Espera aí, que ele correu atrás. Foi até uma pequena distância de Naamã, uma pequena distância, ele correu e gritou. Então Geazi, o moço do profeta de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que dá sua mão, desse algumas coisas do que trazia, porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele algumas coisas. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo o que ocorria atrás dele, soltou-se do carro e encontraram e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos do profeta da montanha de Efraim, dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de verte. E disse Naamã: ser servido, toma 2 talentos. Estou com ele, amarrou 2 talentos de prata, 2 sacos com 2 mudas de verte, e pôs sobre 2 dos seus moços, a quais levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou das 2 mãos e depositou na casa. E despediu daqueles homens, e foram. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe a Eliseu: Geazi, ele não aceitou, porque Naamã tinha sido curado. E a cura que ele recebeu foi de graça, na cabeça de Geazi. Porque para Naamã não foi de graça, porque Naamã, ele precisou descer, ele precisou se humilhar. Mas ele ficou tão grato, que aquele homem ele se converteu. Mas na cabeça de Geazi ele não aceitava. E ele correu, ainda mentiu, usou a mentira. Glória a Deus. Ele usou a mentira para benefício próprio. Quantos hoje aí não estão mentindo? Quantos hoje aí estão mentindo, não estão passando, não estão falando que Deus falou? Que Deus não falou? Estão falando que Deus não falou? Estão falando o que o profeta não falou? Para ganância, para mentira. Quantos hoje estão profetizando da carne aí? Para iludir o coração, principalmente daqueles que têm um benefício maior? Aqueles que podem oferecer algo financeiramente? Só que o profeta Eliseu, Deus já tinha mostrado para o profeta Eliseu que o servo dele, Geazi, estava fazendo. E Naamã, ele chegou até Naamã e falou: não, é porque chegou um dos moços do profeta de Efraim. E ali ele foi mentindo. E Naamã concedeu o que ele pediu. Ainda enviou 2 moços para ajudar ele a levar. E chegou na casa de Geazi. Geazi dispensou os 2 moços e enterrou. Escondeu ali.
e depositou na sua casa e despediu daqueles homens. Só que quando ele volta lá com o profeta Eliseu diz para ele: de onde tu vens, Geazi? E disse: o teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Porém ele diz: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro e encontrou-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares verte e oliva, e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã pegará a ti a tua semente para sempre. Então saiu diante dele, e o leproso ficou branco como neve. Geazi, ele trocou a saúde dele pela ganância. Geazi poderia ser um outro profeta, como o profeta Eliseu foi depois contemporâneo do profeta Elias. E Geazi poderia ser o profeta contemporâneo do profeta Eliseu. Por quê, meus irmãos? Porque muitos hoje andam com profeta, ao lado de profeta, mas não aprendem com profeta. Muitos hoje vê a atuação do profeta usado por Deus. Entenda uma coisa: profeta usado por Deus. Profeta que tem vida com Deus. Não é esses profetas de Baal que tem aí, não. Dando profetada, não. Olha a diferença do servo de Elias para o servo de Eliseu. O servo de Elias, o aprendiz de Elias, era o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu já foi diferente de Geazi. O profeta Eliseu já foi aprendendo, foi vendo. E valorizou o que ele estava aprendendo. Valorizou a caminhada dele ao lado do profeta Elias. Só que Geazi, ele poderia ser um ótimo profeta, uma benção. Mas ele acabou com a salvação dele, ele acabou com a vida dele com Deus pela ganância. Quantos hoje nos altares, nas igrejas, em locais estão perdendo a sua salvação, a sua intimidade com Deus pelo dinheiro, pela ganância. Quantos hoje aí não estão ficando ricos na custa dos filhos de Deus pela ganância? Quantos hoje Deus não está se afastando porque trocaram Deus por dinheiro, trocaram Deus por ganância? Quantos hoje estão aí se perdendo porque deixaram tudo, deixaram vida com Deus porque pelo dinheiro, pelo poder, pela ambição, pelo cargo, estão trocando a sua salvação por cargo, por dinheiro, por título, por posição. Geazi tinha saúde, Geazi estava aprendendo, andando com um profeta, um verdadeiro profeta. Só que ali ele foi querer contar a mentira para um verdadeiro profeta do Senhor. Porque não adianta, meus irmãos, você chega para um profeta que tem uma intimidade tremenda com Deus, querer dizer mentira. Porque o Senhor, ele brada, o Senhor, ele mostra que está mentindo. Geazi foi ganancioso. Ele queria o que não lhe pertencia. Assim tentou conseguir essas coisas mentindo, por causa disso sofreu uma grande doença terrível pelo resto da sua vida. Geazi perdeu algo muito mais precioso do que o dinheiro, a sua saúde. Geazi não só perdeu a sua saúde, mas ele perdeu o favor de Deus, ele perdeu o seu amor.
E agora, mesmo que se ele pegasse todo aquele dinheiro, ele não ia conseguir curar as lepras que estavam sobre a vida dele. Mas a gente fica se perguntando, o profeta Eliseu curou o Naamã. Por que não poderia curar Geazi? Porque muitos acham que Deus Deus é bondoso. O que estão pregando por aí, não, é Deus, ele é bondoso, Deus, ele é bondoso. Deus, ele desce a mão também. Para que fique de exemplo, para que você venha aprender. Geazi estava andando com o profeta, não aprendeu. Era para ele ter aprendido, ter andado com o profeta Eliseu, ter se tornado um grande profeta, mas trocou a salvação dele, trocou a saúde dele pela ganância. Olha a diferença de servo. Olha a diferença de um verdadeiro homem de Deus. O profeta Eliseu, quando andava com o profeta Elias, ele se tornou um grande profeta. Geazi andava com o profeta Eliseu, mas não se tornou. Por quê? Porque ele se deixou ser interrompido pela ganância, pela ambição. Quantos hoje profetas aí estão se perdendo pela ganância? Andou com o profeta e parece que não aprendeu nada. Andou com Deus e parece que não aprendeu nada. Quantos hoje estão andando? Quantos hoje vai para a igreja e não aprende nada? Quantos hoje vão todo dia praticamente estar no culto e não aprende nada? Ouve os profetas do Senhor falar, mas não aprende nada, porque se deixa se levar pela ganância, pelas coisas desse mundo. Geazi foi ganancioso, Geazi foi ambicioso, trocou a sua saúde. Por que o profeta Eliseu não curou? Porque o profeta Eliseu não fazia nada, quem faz é Deus, e quem colocou sobre a vida de Geazi foi Deus. Então hoje, meus irmãos, entenda uma coisa, que nem a serva de Naamã, não guarde rancor. Ajude o próximo, abençoa, mesmo aqueles que te ferem. Tenha um coração bom, peça para que Deus venha te dar amor ao próximo, o dom do amor ao próximo. Porque aquela moça, ela foi tirada dos seus familiares, da sua mãe, do seu pai, mas queria ver o seu Senhor curado. Peça para Deus colocar pessoas na sua vida que nem colocou na vida de Naamã, a esposa dele. Que mesmo na luta, ela estava ao lado dele na dificuldade. Cuidando dele. Ao lado dele. Não estrague seu casamento, não estrague a sua vida para dar ouvido a pessoas que querem sua destruição. Aprenda, Naamã, para que você venha receber a bênção, você tem que descer do cavalo, você tem que descer do pedestal, você tem que perder tem que ser tirado o seu eu, o seu orgulho, a soberba, e saber que a gente não é nada. Botar a vergonha de lado. E saber que nem todos os profetas podem ser comprados. Seja que nem o profeta Eliseu. Não foi ambicioso, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele só estava ali para cumprir o chamado, o que Deus ordenou ele fazer. Ele não perdeu a salvação dele por ganância. E aprenda com Geazi. A ganância, a ambição, estraga sua vida com Deus. Você vai perder sua salvação, a sua saúde pela ganância. Pela ganância. Aqui a gente pode aprender com a esposa de Naamã. Aqui a gente pode aprender com Naamã.
A gente pode aprender com a serva de Naamã. A gente pode aprender com o profeta Eliseu. A gente pode aprender com Geazi. E a gente pode aprender com o rei de Israel. Porque apesar que era um homem que dava ordem em tudo, era rei. Rei. Tinha ouro, tinha prata, tinha tudo ali. Mas não podia dar cura na vida de Naamã. Nós possamos aprender. Aquele rei tinha tudo. O rei de Israel tinha tudo. Mas não podia curar a vida de uma outra pessoa, as feridas. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Que Deus venha lhe dar vitória. E que hoje essa mensagem fale ao seu coração. Que hoje essa mensagem fale e entre no seu coração. Não perca a sua salvação. Olhe para Jesus. Se Deus te levantar, continue sendo humilde. Se te oferecer benefício em troca de dar a bênção do Senhor, não aceite. Que Deus abençoe a cada um de vocês.